datas, convoca toda a população e entidades civis de classe do município para participarem de audiência pública, onde o Poder Executivo apresentará a avaliação das metas fiscais, a apresentação da avaliação da gestão da criança e do adolescente e a apresentação da avaliação da gestão da assistência social, relativas ao terceiro quadrimestre de 2020, a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 25 de fevereiro de 2021, às 9 horas. Missal, 2 de fevereiro de 2021, Adilto Luiz Ferrari, Prefeito Municipal. Audiência Pública da Saúde. Em cumprimento à Lei Federal número 8.689/93, Decreto 1.651/95 e Portaria do Ministério da Saúde 3.925/98, que tratam da apresentação do relatório de gestão da política de saúde, o município de Missal convida toda a população, entidades civis e de classe, a participar da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2020, com a apresentação das ações, incluindo relatório detalhado sobre o montante recebido e aplicado, fonte de recursos aplicados e oferta de serviços de saúde. Data, 25 de fevereiro de 2021, local Câmara Municipal de Vereadores, horário 9 horas e 45 minutos. Missal, 2 de fevereiro de 2021, Silvia Macari Petrikoski, Secretária Municipal de Saúde. Então, dessa forma, na sequência, o Jair Fredo fará a apresentação da avaliação das metas fiscais, o Jair Miller vai fazer a avaliação da gestão da criança e do adolescente, é o presidente do CMDCA, a avaliação da gestão da assistência social, a secretária Rosane Fap fará a apresentação, e em seguida a avaliação da saúde será conduzida pela secretária Silvia. Então, essa vai ser a sequência, mas antes de darmos início oficialmente, eu gostaria de convidar o prefeito Ferrari para chegar aqui à frente para fazer, portanto, a abertura oficial deste momento. Prefeito. Bom dia ao presidente da Câmara, aos demais vereadores, aos secretários, vice-prefeito, enfim, à população. Dizer que nós estamos aqui cumprindo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, a 101, onde que é apresentado o terceiro quadrimestre de 2020. E dizer que eu quero aqui deixar bem claro para toda a nossa população do município de Missal, de que é obrigação também da Câmara de Vereadores convocar, por isso que o prefeito convoca a audiência pública, eu vou fazer a abertura e depois vou pedir que o presidente da Câmara, ao final da audiência, faça então o encerramento. Mas a população, em geral, é convidada para acompanhar aquilo que a lei exige. Estamos aqui cumprindo a legislação e deixando bem claro à população do município de Missal que mesmo sendo de 2020, é obrigação do prefeito fazer isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui e dar as boas-vindas a todos. Obrigado, prefeito Ferrari. Apenas destacar que a convocação fica disposta no Diário Oficial do município, assim como a convocação dos vereadores no Diário Oficial também, e é veiculado e divulgado junto aos veículos de comunicação para que a população participe. Mas a gente sabe também que em momentos como esse de pandemia não é recomendada a aglomeração, então a gente pede também que a população acompanhe pela internet e a gente espera realmente que a população acompanhe, se não conseguir acompanhar ao vivo, mas que acompanhe depois o que fica gravado, tá certo? Nosso muito obrigado a todos pela presença. Jair Fredo, por gentileza. Será que é melhor? Melhor que... Bom dia a todos. Agradecendo então a presença de todos aqui nesta audiência e principalmente ao presidente da Câmara, aos vereadores, né, que cedem um espaço para a gente cumprir com a legislação, né,
E como o prefeito falou, são obrigações, né? Não pode ser que o responsável seja um outro, mas a responsabilidade de apresentar é do atual, né? Então, assim como a questão dos vereadores também, né? Então, a gestão é de um, mas a responsabilidade é de outro. Então, aqui estamos e é importante frisar que a fundamentação legal ela está na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, através do seu artigo 9º, parágrafo 4º, né? Aí nós temos algumas instruções do Tribunal de Contas, as primeiras instruções que determinaram as audiências, né, lá do Tribunal de Contas, e também as portarias determinando o formato de como deve ser apresentado a audiência pública. É claro que estas portarias houveram já algumas modificações, mas são as fundamentações com relação à audiência pública da avaliação da execução orçamentária, né? E que a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal ficou quadrimestral, até mesmo porque o legislador pensou em a apresentação das avaliações quadrimestrais, elas trariam, às vezes, no momento oportuno, alguma deficiência na execução que pudesse ser consertada até o final, né? Então, muitas vezes você fazer uma audiência pública depois que passou tudo, não seria o ideal, né? Então, o que o legislador pensou foi isso, colocando ela quadrimestral, né? Então, nossas metas estão estabelecidas na LDO para 2020, que é a 1487 de 2019. O instrumento de programação está contido no decreto 5315. Os percentuais das metas ficaram assim distribuídas, 31%, 34% e 35% a cada quadrimestre. E as metas do resultado primário nominal também obedecem ao mesmo critério. Então, nós iniciamos aqui com a receita, né? E o que nos interessa mais agora é a questão da previsão com a realizada, já que o terceiro quadrimestre é o final, né? Então, aqui nós temos um resumo da receita, né? Onde nós tínhamos uma previsão de uma meta de arrecadar 62 milhões e foi, no final, arrecadado 78 milhões no exercício de 2020. Tivemos um acréscimo de 25,88% do que estava previsto, né? 20% foi o acréscimo da receita corrente, que é aquela receita normal, né? E a receita de capital em 100% do que estava previsto. E percebemos aqui que a receita corrente no exercício de 2020 representou 88,5% do total da receita que foi arrecadada. Enquanto que a receita de capital, que são as receitas de recursos já pré-estabelecido para obras e equipamentos, principalmente para infraestrutura, eles representaram 11,5% do total da receita.
Com relação à receita corrente líquida, numa previsão de 56 milhões de receita corrente líquida, nós terminamos o ano com a receita corrente líquida em 67 milhões. Uma variação também de 18,68% a mais do que estava previsto. Então, aqui a receita foi 25% e a receita corrente líquida 18,68%. A receita primária, ela teve uma variação de 26% a mais do que estava previsto. 57 milhões nas metas para 72 milhões arrecadado no ano. Então, esse aqui é um resumo geral da receita. Aqui nós temos um slide onde ela coloca por categoria econômica, né, para dar uma esticada na receita. Aqui ela aparece com a primeira linha, impostos e taxas e contribuição de melhoria. Nós tivemos uma variação de 26,23% do que estava previsto, né? Previsto e arrecadou 538, arrecadou 648. Essas aqui são as receitas próprias de impostos e taxas que o município arrecada. Ele representa 8,3% do total da receita arrecadada. Então, nós temos um projeto de lei no Congresso falando dos municípios que não atinge com a sua receita própria 10%. Só que não atinge o município de Missal, porque o município de Missal está com 12, 13 mil habitantes, né? São para os municípios com menos de 5 mil habitantes. Mas se atingisse, nós estaríamos talvez numa situação de ver essa situação para a gente não sofrer alguma... No caso que está sendo discutido é o município que não atender em 2, 3 anos de chegar a 10%, ele voltaria para o município mãe, né? Extinguiria o município. É um projeto que a maioria acha que isso não vai vingar, pelo menos não naquela situação que foi colocada, né? Mas, então é isso. Os nossos impostos e taxas próprias representam 8,3%. Só que nós temos um diferencial aqui também, né? Nós temos uma compensação de royalties muito grande. Para nós chegar em 10%, é meio complicado às vezes, né? Porque a nossa receita de royalties é grande, né? E o município de Missal, queira ou não queira, é um dos municípios que a gente conhece e atende que mais tem zelado pela arrecadação dos impostos próprios. E num patamar aceitável, pelo menos, né? Então é isso. Só fazer esse comentário com relação à contribuição. Então, nós tivemos praticamente um aumento de 6%, e aqui é questão, a maioria é iluminação pública, representa 92% do total. Serviços, foi arrecadado menos do previsto, né, da meta. A receita patrimonial aqui, onde entra os royalties, né, nós tivemos uma variação positiva de 32% do que estava previsto. E representa 30,48% de toda a nossa receita. Aqui a maioria é receita de royalties. Alguma coisa diferente aqui são em aplicações, recursos de aplicações financeiras. Então ele é alto, né? Transferências correntes, teve uma variação de 13% e representa 48,59% do total da receita. Outras receitas correntes tinham uma previsão baixa, porque é difícil arrecadar, mas uma arrecadação boa e deu quase 1000% de variação. Operação de crédito, tínhamos uma previsão de 4 milhões, foi utilizado 5
582, então 39% a mais de operação de crédito. Alienação de bens não tinha previsão, foi alienado um valor pequeno aí de 4.157. Amortização de empréstimo, 460 mil de previsão de arrecadar, foi arrecadado 173, 37% do que estava previsto. E transferência de capital. Então, as transferências de capital, normalmente, elas são convênios aprovados no exercício. E daí, assim que aprova, entra na execução, né? Então, houve uma variação grande, mas no total, a variação foi de 25,88% sobre o que estava previsto total da receita na meta, né? Aqui nós temos um slide onde aparece um comparativo do que arrecadou em 2019 e 2020, né? Então, o total da receita em 2019 foi 63 milhões contra 78 em 2020. Então, houve um acréscimo da arrecadação de um ano para outro de 23%, né? 23,86%. Na receita corrente líquida também houve um acréscimo de 13,69%. A nossa receita corrente líquida no final de 2019 era de 59 milhões, passou em 2020 para 67 milhões. A receita corrente líquida ela é formada por 12 meses de receita, né? A receita primária, da mesma forma, houve realizado em 2019 61 milhões, 72 milhões em 2020. A variação de 17,57%. Agora nós vamos ver umas comparações aí com relação à despesa, né? Então, da mesma forma, as metas previstas e a meta realizada para o ano. Nós tivemos aqui, no total da despesa, 62 milhões previsto para o ano e nós tivemos uma realização de 66 milhões. Uma variação de 6,61% a mais. Lá na despesa corrente, que é a despesa para manter a máquina pública, vamos supor, manter os serviços públicos. Tínhamos uma previsão de meta de 54 milhões e foi realizado 51 milhões. Aqui percebemos que não foi utilizado toda a meta que estava prevista, né? Não chegou a 100% do que estava previsto, né? E a despesa corrente representou 77,71% do total da despesa. Então, despesa de manter os serviços representou neste ano 2020 77,71%. A despesa de capital, que são as despesas de investimentos, praticamente, nós tínhamos uma meta de 7.142 e foi executado 14.749 no exercício 2020, com vários investimentos, né? Então, 106,5% a mais do que estava na meta. E ele representou, do total da despesa realizada, 22, aliás, o total aqui da despesa realizada, 22,29%. Vale frisar aqui que o município que conseguir manter um índice de despesa corrente, despesa de manutenção, e o investimento
nesse patamar seria muito bom para o município, né? E é claro que isso varia de exercício para exercício. Aqui nesse exercício foi bom, houve aquisição principalmente de operações de crédito num valor elevado, que foi aplicado em investimentos, então ele elevou bastante o investimento, né? Na grande maioria dos municípios, eles dificilmente seguram em 10% a quantidade que eles conseguem investir durante o exercício, né? E a despesa primária, então, ela estava prevista em 54, numa meta, e houve uma execução de 65.677.000, 21% a mais da previsão. Aqui também nós temos a despesa um pouquinho mais visualizar por categoria econômica, e nós temos aqui a despesa de pessoal em cargos, aonde nós tínhamos uma meta de 30.385 e foi executado 31.018, 2% a mais do que estava previsto, né? E ela representou no total da despesa realizada 46,87%. Aqui nos juros foi executado da meta só 56,55%, mas os juros da dívida e a amortização da dívida, podem perceber que não foram executados o que estava previsto, mas em função da pandemia houve uma protelação do pagamento de juros e da amortização mais para adiante, para ajudar os municípios, né? A União abriu mão, né, a União e Estado, vamos supor, né, do pagamento dos juros e amortização a partir do mês de maio de 2020. Então, claro que o município vai ter que pagar, né, mas vai protelar para mais adiante, por causa da pandemia. As outras despesas correntes, nós tivemos uma previsão também de meta de 23.582.000 e foram executados em 2020 20.191.000, 85,62% do previsto. E ela representou 30,51% do total. Os investimentos estavam previstos em meta 5.792.000 e foram executados 14.052. Então, 142,60% a mais e representou 21% do total da despesa. Aqui é um slide demonstrando as metas de cada órgão de governo, né? E o que foi executado no período, o percentual que foi executado referente à meta e o que representa do gasto de cada órgão com relação ao total da despesa gasta. Então, começamos pelo governo municipal, 67,89% de execução do que estava previsto da meta e representou 2,10% do total. Administração, 113,59% do que estava previsto, ou seja, 13,59% a mais, e representou 5,28% do total. Finanças, executou 73,91% do previsto e representou de gasto 4,51% do total. Planejamento, executou 85,23% e representa 1,09%. Agricultura e meio ambiente, executou 38,11% a mais do previsto e representou 7,8% do total. Educação, cultura e esporte, 93,62% da meta prevista
e representou 20,79% do total. Saúde, 14,38% a mais da meta prevista e representou 23,12% do total. Obras e urbanismo, 37,84% a mais da meta prevista e 28,28% do total. Indústria, comércio e turismo, 9,58% a mais do que é previsto e representou 3,73% do total. E assistência social executou 92,18% e representou 3,30% do total da despesa. Aqui também nós temos um slide dando um comparativo de 2019 com 2020. A despesa corrente em 2019 deu 53 milhões, 51 milhões em 2020, 96,37%. Então, um pouquinho a menos de despesa de manutenção de um ano para o outro. Na despesa de capital, que seriam os investimentos, 10 milhões em 2019 para 14.749 em 2020. 41,33% a mais. O total da despesa houve uma variação de 3,73% a mais, né? A soma dos dois. Então, realizado em 2019, 63.798 para 66.194 em 2020. E a despesa primária também houve uma variação de realização com relação 2020 com relação a 2019 de 12,79% a maior, 58 para 65 milhões. Aqui neste slide, então, nós vamos verificar a questão da meta do resultado primário. A meta do resultado primário era prevista como meta um superávit no ano de 2.792.000, né, que seria a meta lá na LDO. Ele teve um resultado de um superávit primário de 6.606.000. Ou seja, a receita primária foi 72 milhões e a despesa primária 65 milhões. Houve um superávit acima da meta, então, prevista, né? Com a variação de 136,63% a maior de meta do que estava previsto. Neste quadro aqui, nós verificamos a questão do resultado nominal, também estabelecido na LDO, de 1.190.000, e ele faz o cálculo entre o que encerrou no ano anterior e o que encerrou no exercício atual. Então, nós lá no ano anterior, nós tínhamos uma dívida de longo prazo de 759 e um saldo disponível de 6.397.000. Nós tínhamos uma dívida líquida de 761.000. Se fosse pegar o disponível e pagar toda a dívida de longo prazo. No encerramento de 2020, nós ficamos com uma dívida de longo prazo de 11.975.000, aumentou nossa dívida de longo prazo em 67,28%. Isso foi em função de aquisição de operação de crédito, né? Então, deu um aumento. O nosso saldo disponível líquido também aumentou, 16.639.000. Então, se o município pegar o saldo líquido e pagar a dívida de longo prazo, sobraria ainda uma dívida líquida de menos 463
4.663.000, né? Então, isto deu um resultado nominal entre a dívida líquida positiva menos a dívida líquida negativa de 5.425.000 de resultado nominal. Então, acima também da meta prevista pela LDO. Aqui um demonstrativo da dívida flutuante, que seria a questão dos restos a pagar que o município possui. Então, em 2019 foram inscritos 6.496.000, foram liquidados ou baixados em 2020 dos restos a pagar 5.624.000, 86,59% do que foi inscrito, né? Aqui são alguns contratos que ainda estão em andamento, né? Principalmente obras de convênios que já vêm de mais tempo, né? E ainda estão na execução. E por isso ainda não foi pago todos os restos a pagar. Neste quadro nós vamos demonstrar a questão do pessoal e a dívida líquida, que é relacionado com a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, então 67.383.000. Encerramos 2020 com um percentual de 45,01% de aplicação na despesa com o pessoal, né? O máximo é 54%, né? A despesa líquida do pessoal foi de 30.228.000. E com relação à dívida líquida, nós percebemos no quadro anterior que a nossa dívida ficou negativa, né? Menos 6,92. Nós poderíamos ficar com a dívida líquida de até 10.781.000, em função deste limite do Senado Federal, né? Que é 16%. Então também ficou dentro dos limites. Aqui nós temos a questão da educação, onde o município aplicou com recursos próprios 9.783.000, representando 28,96% da receita bruta de impostos, que deu 33.777. Então, o mínimo seria aplicar 25%, foi aplicado 28,96%. Já com relação ao Fundeb, foi destinado do Fundeb para a remuneração do magistério 4.275.000, que representou 80% da receita bruta do Fundeb no exercício. Foi de 5.344.000. O limite mínimo de gasto do Fundeb com remuneração seria 60%. Então também ficou dentro do limite estabelecido. Agora nós vamos passar um resumo dos gastos lá da saúde e receitas da saúde. Então aqui nós começamos com a receita. A receita de impostos e transferências para os 15% obrigatório, 32.718.000, os 15% obrigatório, 4.907.000. O município recebeu de transferências para aplicar diretamente na saúde da União e do Estado e de outras receitas. Então, a soma disto, 4.842.000, mais 4.907.000 dos 15%. A receita total da saúde ano passado foi de 9.754.000. Aqui nós temos o gasto total com a saúde em 2020, né? Então, 10.465.600.000 foram gastos com o chamado recursos próprios, né? Os 15% e mais o que o município teve que colocar para fazer frente aos gastos com a saúde.
Então, na atenção básica, 6.803, assistência hospitalar, 3.403 e vigilância, 258, que dá os 10. E também aplicou 4.831 dos recursos que veio transferido da União e do Estado para a saúde. 4.831, né? Sendo na atenção básica 4.790 e 40 mil de outras despesas. Eu acho que essa outras despesas aqui talvez seja da vigilância. Mas enfim, está ligado à despesa com a saúde. O total, então, investido, 4.831 com 10.400, mais 10.465, que dá os 15.296. E neste quadro aqui, então, ele representa o percentual aplicado, né? Então, o município teve 10.465 de despesa própria lá, da saúde, né? Menos um resto a pagar cancelado, de 11.142, então ficou um valor líquido aplicado de 10.454. A despesa mínima a ser aplicada, pelo cálculo dos 15%, seria 4.907. Então, houve uma diferença aplicada a maior de 5.546, né, que dá os 10, então. Isto representou 31,95% das receitas de impostos e transferências de impostos, no ano passado. E aqui nós temos um resumo geral da assistência social, aonde nós tivemos uma entrada de receita de programas federais de 319.696 e estadual de 48 mil. Total das transferências para assistência social para programas 367.696. Foram executados no município os gastos com assistência social na ordem de 2.185.51 em 2020. Sendo destes, ações para criança e adolescente, 479.408, com 28, e ações diversas da assistência comunitária, 1.701, 777 e 23. Que dá os 2.181. Nós temos uma portaria do Ministério que determina que, no mínimo, 2% das transferências do FPM tem que ser aplicado em ações para a criança e adolescente. Então, o FPM do ano deu 11.756.000, foram aplicados os 479.000, e isto representou 4,08%, então, das transferências do FPM. Esta aplicação aqui em ações da criança e adolescente, ela contempla também aplicações realizado pela saúde, pela educação, cultura, esporte, e que isso não está computado aqui, né? Aqui só foi computado a questão da assistência social, né? Então, se for contar tudo, a aplicação nesta área foi bem maior do que os 4,08%. Então, em termos gerais da nossa audiência, esta realizado no dia de hoje e elaborado pela Secretaria de Finanças e Departamento de Contabilidade, né? Se alguém tem alguma dúvida, em termos gerais, em termos financeiro e econômico, vocês perceberam que na explicação aí o município está bem, né? Isto são em termos orçamentário, financeiro e econômico, né? Outros aspectos a gente não
não fala aqui, né, porque também é outra situação, né? Sabe que a administração não é formada só desses aspectos, né? Mas esses aspectos ajudam, né? Porque quando o município está bem, economicamente, bem financeiramente, normalmente ele está bem politicamente também, né? Então, seria esta. E eu agradeço a oportunidade, então, desta audiência. Agora, não sei quem que é a sequência aí. Acho que é o meu xará. Bom dia. Agradecer ao prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários que participam hoje, aqui na apresentação do relatório de gestão de atendimento à criança e adolescente do município de Missal, o terceiro quadrimestre. Temos... Pode levantar um pouquinho? De acordo com a secretaria, o programado para o exercício e o executado no quadrimestre. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o Departamento de Cultura, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, programado 50 mil, executado 1.574. Departamento de Esportes, material de consumo, o programado 5 mil, realizado 1.673. Da Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Criança e Adolescente, material de consumo, 5 mil programado, realizado R$ 990. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, programado 12 mil, executado 1.400. Medidas socioeducativas, contribuições com a Casa Comarcal, programado 131.100, executado 24.612. Integração da criança e do adolescente. Material de consumo, programados 30.583, realizados 4.754. Outros serviços terceiros, pessoa física, programado 49.940, realizado 9.720. Na manutenção da gestão, Conselho Tutelar, os vencimentos e vantagens fixas, programados 181 mil, realizados 62.976. Obrigações patronais, 38.100, realizado 12.595. Materiais de consumo, 15 mil, programado, realizado 2.276. Outros serviços terceiros, pessoa física, 15 mil programado, realizado 4.485. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 20 mil programado e realizado 2.676. Realizado no terceiro quadrimestre, R$ 129.734,13. Só lembrando que todo esse relatório ele foi aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o relatório do terceiro quadrimestre da Secretaria da Assistência Social. Agradecer a presença do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e todos os funcionários públicos que se encontram aqui, secretários. Pode passar aqui para mim? Proteção Social Básica, que acontece no CRAS.
O projeto Construindo Laços, então nós tivemos 18 atendimentos, o projeto Nosso Lar 48, mas a partir do dia 17 de março foram suspensas todas as atividades, até porque aqui as pessoas que participam desses projetos, elas são do grupo de risco. Visitas domiciliares, 23 visitas, entrevista psicossocial com a psicóloga e a assistente social do CRAS, 120. O passe intermunicipal para pessoas com deficiências, nós tivemos 2. Atendimento e orientação com a psicóloga e assistente social, 205 atendimentos. O projeto Aprendiz também, né? Que é o coral, o karatê, bairro Renascer, centro, portão do Cuí. Nós temos aqui a informática também foram suspensos todos os projetos a partir do decreto de 17 de março. Atendimentos realizados no administrativo do CRAS. Bolsa Família, recadastro, verificação sobre o benefício, desbloqueio, 291 atendimentos. Programa Leite das Crianças, 35 atendimentos. A carteirinha dos idosos, 17 carteirinhas. Atendimento sobre a Coapar, como prestação de casa e outras informações, 29 atendimentos. Folha resumo do cadastro único para o INSS, aqui é para o BPC, 8 atendimentos. Folha resumo do cadastro único para baixa renda da luz, 49 atendimentos. Segunda via do CPF, 16. Cadastro, atualização do BPC idosos, 19 atendimentos. Atendimentos às pessoas para encaminhamento, esclarecimento, referente ao auxílio emergencial, 106 atendimentos. Total de atendimentos às pessoas para encaminhamentos, 80 atendimentos. Desculpa, aplicativo aqui, que foi auxiliado às pessoas, né, do auxílio emergencial. Total de atendimentos, 650, são os atendimentos realizados no administrativo do CRAS, pelo Jair. Proteção Social Especial, aqui na Secretaria da Assistência Social, denúncias de idosos, crianças e adolescentes e violências domésticas, nós tivemos 8 atendimentos. Prestação de serviços comunitários, de 6 a 2 meses, nós temos somente 3 adultos prestando serviço comunitário. Hoje nós não temos nenhum adolescente. Atendimentos realizados pelo gestor, 1.791 atendimentos. Conselhos, então, lembrando que todas as reuniões nesse período elas foram remotas. Conselho Municipal da Assistência Social, 3 reuniões. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também 3 reuniões. E a reunião do Programa Leite das Crianças, nós tivemos 4 reuniões. Nós não tivemos reuniões do Conselho do Idoso, porque a maioria dos integrantes que fazem parte, eles são idosos, e como as reuniões elas não poderiam ser presenciais. Atividades realizadas com os idosos, então, nós temos o vôlei, a informática, o coral voz ativo, o vovô ativo, o baralho e a academia da terceira idade, também a partir da data 17 de março, foram suspensas todas as atividades referentes ao decreto 5342, decorrente da pandemia Covid-19. Novos cadastros, setembro 1, outubro 4, novembro 6, dezembro nenhum, até porque era o período de férias. Carteirinha de estacionamento do idoso, setembro 8, outubro 4, novembro 6 e dezembro nenhuma. Participação, então, de eventos dos idosos, nós não tivemos nenhuma participação, porque também não tem eventos e por causa do decreto devido à pandemia. Seria isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar neste momento o prefeito municipal Ferrari, também cumprimento o vice Chenho, em nome do presidente da Câmara, fazer o cumprimento a ele e aos demais vereadores, colegas secretários, servidores municipais. Estarei apresentando então o relatório do terceiro quadrimestre referente às metas de 2020. Em relação aos atendimentos fornecidos pela Vigilância Sanitária, o ABITSE nós tivemos 26, licença sanitária 43, coleta de amostra de água 67, profilaxia de raiva 7, investigações de acidentes 11, não tivemos nenhuma coleta de alimentos no período, denúncias 27, avaliação de projetos arquitetônicos 63, inspeção, inclusive referente ao Covid, 269, dispensa de licença 3 e outros atendimentos 120. Com relação a endemias, dengue, foram feitas 8.387 vistorias, ponto estratégico 108, levantamentos na área urbana 239, levantamentos na área rural 189, atendimentos, denúncias, reclamações e notificações 117, 3 casos positivados com dengue, PIT 128 e malária 634. Serviços sociais dentro da Secretaria de Saúde. Então foram realizados 110 atendimentos que contemplaram 489 benefícios. Esses benefícios constituem fraldas geriátricas, bolsas de colostomia, as passagens, pensões, auxílios de medicamento, dispensação de fórmulas infantis e dietas especiais, entre outros serviços, totalizando 599 atendimentos entre atendimentos e benefícios. Com relação à odontologia, nós tivemos 1.461 consultas, onde foram realizados 7.955 procedimentos. Desses usuários, totalizando, então, 9.416. Com relação às especialidades, então foram feitos, aqui são as sessões realizadas através do grupo do NASF. Então, psicologia, 498 sessões, nutricionista, 90, fisioterapia, 871, fonoaudiologia, 263, procedimentos ambulatoriais, 804, totalizando 2.526 atendimentos. Com relação à farmácia básica, foram atendidos 5.325 pacientes, com um total de medicamentos dispensados 822.138. Auxílio laboratorial. Então, aqui seriam os convênios que nós temos com o laboratório Missal e o laboratório Biovel. Então, foram atendidos 730 pacientes com uma quantidade de exames de 2.341. Nosso laboratório municipal. Nós atendemos 1.681 pacientes nesse período, totalizando 9.430 exames. Consultas e exames aqui pelo SUS e pelo CISI, que são as especialidades. Então, cardiologia, 71 consultas com 85 exames, dermatologia, 83 com 3 exames, gastroenterologia, 82 consultas, 157 exames, psiquiatria, 183, neurologia, 72 e 11 exames, otorrino, 58 com 21 exames, pneumologista, 24 consultas com 27 exames, ortopedista, 375 com 14, oftalmologista, 312 com 572 exames, o nefro, 17, hematologista, 8, vascular, 31 e 1 exame, urologista, 76 com 16 exames, endocrinologista, 47, neurologista pediatra, 10 e consulta com anestesista, 53. Também tivemos raio-x, um total de 614, laudo de raio-x não tivemos, mamografia 137, ecografia 653, tomografia 63, ressonância 83, densitometria óssea 13, auxílio de fisioterapia, no caso sessões 906, anestesia para colonoscopia e endoscopia 54,
Catarata 9 e Pitirígio 8. Oncologia, então são os serviços prestados pelo CEONC e a UPCAM. Quimioterapia 99, radioterapia 119 e os pacientes que vão para hemodiálise em Foz do Iguaçu 278. Agora os serviços de enfermagem. Com relação ao UBS do centro, então nós tivemos no quadrimestre 4.689 consultas, onde foram realizados 30.072 procedimentos, totalizando 34.761. Na unidade do bairro Renascer, no mesmo período, 2.090 consultas, com procedimentos e atividades 8.136, totalizando 10.226. Na unidade do Portão do Cuí, tivemos 1.834 consultas, contendo procedimentos e atividades 6.108, totalizando 7.942. Em relação à unidade Dom Armando, consultas 1.533, atividades e procedimentos 4.542, totalizando 6.075. Na unidade Vista Alegre, tivemos 178 consultas, procedimentos e atividades 1.613, totalizando 1.791. Na linha Catarina, tivemos 176 consultas, com atividades e procedimentos 387, totalizando 563. Em relação aos atendimentos do SAMU, então nós tivemos em setembro 9 atendimentos em relação a traumas, 53 clínicos, foram feitas 10 transferências de pacientes, totalizando 72. Outubro tivemos atendimento a 22 traumas, 44 clínicos, 14 transferências, totalizando 80. Novembro, atendemos a 20 traumas, 47 clínicas, 14 transferências, totalizando 81. Dezembro, atendemos 25 traumas, 34 clínicos, 10 transferências, totalizando 69. Entre procedimentos de aferição de pressão arterial, glicemia, administração de glicose e punção venosa, foram totalizados no quadrimestre 1.758 procedimentos. Com relação aos transportes de passageiros para cidades, então, do entorno, né? Foz do Iguaçu foram 299 saídas que transportaram 1.148 passageiros. Cascavel, 224 viagens com 1.593 passageiros. Medianeira, 59 com 105 passageiros. Não tivemos no período transporte a Matelândia, porque nós não tínhamos ninguém pactuado lá. Curitiba, 10 saídas e que transportaram 22 passageiros. Outras cidades, 39, com 85 passageiros. Aqui em relação, então, à quilometragem dos veículos da Secretaria de Saúde. Então, nós temos o primeiro, o Palio, que fez, então, 2.081 quilômetros. Depois, o Palio da Vigilância Sanitária percorreu no período 3.292 quilômetros. A Doblô fez no período 14.462 quilômetros. O micro-ônibus que faz a parte da hemodiálise com o seu Luiz, que é o motorista, 9.145 quilômetros. O outro micro-ônibus, que faz a linha de Foz com o Robson, fez no período 16.838 quilômetros. Esses veículos aqui, o Uno, que eu vou citar, no período estava com as unidades e agora, né, foi feito a disponibilidade para as subprefeituras, né, Dom Armando, Portão. Então, o Uno do Centro fez 4.861 quilômetros, Bairro Renascer, 2.971 quilômetros, Dom Armando, 2.497 quilômetros e Portão do Cuí, 6.722 quilômetros. O micro-ônibus que faz a linha de Cascavel fez 20.893 quilômetros. A Doblô fez 28.690 quilômetros. E a Ducato, da Vigilância, 3.524. As ambulâncias, no mesmo período, essa primeira ambulância que está emprestada no Sentinela, fazendo a questão de transporte de passageiros do Covid,
então fez no período 6.517 quilômetros. A segunda ambulância, 18.280 quilômetros. A terceira, 2.770 quilômetros. Essa é a ambulância reserva do SAMU. Depois nós temos a ambulância titular do SAMU, que fez 6.273 quilômetros. A estrada da vigilância, 2.537 quilômetros. A outra ambulância, 11.388 quilômetros. Esses são os veículos novos que foram adquiridos, né, para a Secretaria. Então, o primeiro diz respeito ao bairro Renascer, que fez 130 quilômetros. O segundo, Dom Armando, 847 quilômetros. O terceiro, então, do centro, 229 quilômetros. O administrativo, 1.333 quilômetros. O do Portão do Cuí, 1.293 quilômetros. E o último foi o que nós fizemos a entrega para o NASF. Então, nesse período não estava sendo utilizado, por isso não tem quilometragem. Seria isso, muito obrigada. Gostaria só de destacar que nós já colocamos a apreciação do Conselho de Saúde, o qual o relatório foi aprovado. Nossa saudação ao senhor prefeito Adilto. Quero saudar cada um de vocês, secretário da Saúde, Silvia, as pessoas que acompanham e são ligadas à sua pasta, Jair Fredo, sempre prestativo nas explanações. Cumprimentar o secretário de Finanças, Paulo Petzo, controle interno. E eu quero convidar os membros da comissão, vereador Maico, vereador Agacir, vereador Elias, que se façam presentes aqui na frente, que são os responsáveis pelo chamamento dessa audiência pública. Sabemos que, devido ao decreto, a participação sempre é limitada, e eu acredito que nas próximas aí nós já vamos ter passado essa pandemia e a população vai começar a participar mais nesse tema tão importante no cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre. E é sempre de suma importância que a prestação de contas, que é lei, né, prefeito? E é importante que sempre passe a transparência para a nossa população. Da mesma forma, quero convidar o vereador Jair, não faz parte mas vem aqui na frente nos acompanhar, que a valorização da Câmara Municipal de Missal do Poder Legislativo e a participação sempre é muito importante. Então, da mesma forma, quero declarar encerrada essa audiência pública do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 e desejo um excelente dia de trabalho a cada um de vocês. Obrigado.